inocente de Gaza, que também segue sofrendo muito nas mãos dos terroristas do Hamas. Então, muita paz, shalom. Espero que a gente se reencontre da próxima vez em um momento mais alegre. Tá bom. Então, a Aline, só para dar um contexto, ela tem um canal enorme lá em Israel, chama Israel, Aline em Israel. A gente fez um podcast com ela quando eu estive em Israel em fevereiro. E, Reni, foi um ataque, teve alguma coisa desse tamanho? É sem precedente? Como que foi? Sem precedentes, o maior... terra e pelo mar. E mar, é. Caramba. É o maior ataque da história de Israel, o maior ataque terrorista. Todo mundo está chamando do 11 de setembro de Israel, né? Alguém está comparando com o Pearl Harbor também pela surpresa. Pela surpresa. A surpresa e a violência, o número de mortos são os elementos assim, marcantes do ataque. A questão da surpresa remete à guerra do Yom Kippur, nos anos 70, que é um feriado judaico, o feriado mais importante também. Agora, assim, acho que o número de mortos, os sequestrados e a maneira como ele foi feito e as imagens, a quantidade de imagens choca e deixa, assim, assustador, né? E óbvio que mostra o quanto que o terrorismo é uma ameaça, quanto que esse tipo de forma de combate, esse tipo de uso da força política. O terrorismo é um uso da força política, né? Você tem um objetivo, você tem que ter um objetivo político. Como é que você distingue ou separa, por exemplo, sei lá, uma organização criminosa comum, como o PCC, de uma organização terrorista? A organização terrorista também é criminosa. Certo. Mas ela tem um objetivo político. O fim dela é político. O que significa dizer que o fim é político? Ela quer destruir um Estado, ela quer recriar um Estado, ela quer autonomia, ela quer alguma coisa política. O PCC não quer nada político, ele só quer a atividade dele econômica criminosa, entendeu? Ele não tem um objetivo político. E isso mostra que o terrorismo como arma política está vivo e assim, está vivo e ele pode a qualquer momento produzir estragos assustadores, como que a gente está assistindo ali. Tem alguns pontos, assim, um deles é como que isso aconteceu, né? Todo mundo está curioso como que isso aconteceu. E Israel falhou, o serviço de inteligência falhou, o sistema de defesa falhou, de monitoramento, o exército falhou, muitas instituições falharam. Não sabemos por que falharam, mas essa discussão vai acontecer na sociedade israelense em algum momento. Eles vão atrás, vai se investigar. É que agora não é a hora de fazer isso, porque óbvio você está em guerra, seu inimigo tem lá mais de 100 ou 150 pessoas sequestradas. É isso? Esse é um número que está se falando, 130, 150, talvez seja mais, não tem certeza ainda, né? Tem gente desaparecida, tem gente que a gente não sabe o que aconteceu, não sabe se morreu e está em algum lugar morto, não sabemos ao certo. Então você tem, vai se discutir isso é uma preocupação. Existem algumas teses, posso já falar delas aqui. Uma das coisas que aconteceu é que a sociedade israelense está dividida. Isso, a Aline falou isso também, por quê? Porque a gente tem uma política polarizada, como no Brasil, aqui, como nos Estados Unidos, como na Europa, como em todo o mundo democrático. Israel está fragmentada, está dividida. Em esquerda e direita. Isso. E com radicais. Tá. Tipo assim, extremos. Extremos ganharam mais voz, né? Como em todos os lugares. E aí, então, o Netanyahu, o governo dele, propôs uma reforma judiciária da Suprema Corte. E essa reforma, ela causou muita polêmica. E dividiu a sociedade israelense. E aí, até chegamos num ponto que até reservistas, né, do exército falaram assim que eles, a Força Aérea, falaram que eles não serviriam mais se a reforma fosse adiante. Entendi. Então, assim, isso mostra um nível de
de foco no interno e não nos inimigos, nas fronteiras. E com certeza o Hamas pensou nisso. Pensou. O momento é agora, né? Israel dividida, só que o efeito é o contrário, né? Quando tem uma crise maior... Ah, sim, agora Israel está absolutamente unida. Exato. Tanto que o governo, a oposição do governo se juntou e formou um governo único. E é um governo de consenso único. O país inteiro está unido num único governo. Não existe mais partidos de oposição. Todo mundo se juntou para lidar com o problema. Porque o que está em jogo? Isso. O que está em jogo é... a destruição, até a possível destruição de Israel. Até porque a história de Israel é uma história forjada em combate, em guerras. Por quê? Foi atacado, porque teve que vencer, porque teve que lutar para sobreviver. Então isso estava rodeado de inimigos e adversários e gente atacando, ataques surpresas. Então, na psique da identidade nacional israelense, o elemento da guerra, do combate, da luta, ele está presente. Ele é real e ele resgata essa memória. Então se unifica todo mundo. Israel vai estar muito unido. Isso não vai ser um problema. Mas aí, então, voltando, né? Então o que a gente tem? A gente tem a divisão. A divisão causou uma distração. Entendi. Com falhas. O segundo ponto é que esse governo do Netanyahu, ele tem elementos que são membros do governo que são caras de extrema direita. Ultranacionalistas, ultra-religiosos. E eles têm uma visão onde eles não aceitam. Eles são uma minoria dentro do governo, mas eles existem. É importante retratar isso para as pessoas entenderem exatamente. E eles não aceitam, não querem, ou eles têm projetos onde não tem um Estado palestino e os assentamentos aumentam. E eles querem ocupar mais da Cisjordânia, do West Bank. Tá. Então, a ênfase tem sido em operações na Cisjordânia. Os choques com a população palestina têm acontecido na Cisjordânia. Então, boa parte da concentração das forças de segurança, de defesa, estavam para a Cisjordânia. Depois procura um mapa para a gente localizar essas regiões, Cisjordânia e faixa de Gaza, que tem Israel, para o pessoal entender o que a gente está falando, por favor. Que são territórios diferentes, separados, onde tem populações palestinas. E aí, então você tem um foco, uma ênfase muito grande para esse lugar, para essa região. E com isso você olhou e achou, entenderam, eles acharam que Gaza estava seguro, estava tudo bem. Gaza não é uma ameaça mais. O Hamas está quieto há 2 anos e pouco. O último conflito com o Hamas foi em 2021. Durou acho que por volta de 11 dias o conflito todo. Lembro bem. A gente até fez um programa aqui falando sobre. Imagino. E eu tive em fevereiro lá, tem alguns ataques pequenos, né? Alguém esfaqueou em boate. Esses tipos de confrontos continuam sempre. Mas, então eles acharam que não era o problema. Então você tem esses 2 elementos, a divisão interna e o foco maior para a Cisjordânia, dado desde políticas extremistas. Faixa de Gaza está aqui em amarelinho e